para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Talvez você, para estar aqui, já possa ter passado por alguns problemas e algumas dificuldades. Eu confesso que, particularmente, desde o dia de ontem, alguns problemas já me cercaram e eu venho colocando o Senhor em primeiro lugar. Senhor, toma nas tuas mãos. Porque muitas vezes, até o momento de você chegar aqui, o inimigo ele fica tentando, enviando seta, dardos inflamados para que você não chegue nesse lugar. É certo que mesmo em casa, você pode ser ministrado pelo Senhor, você pode orar ao Senhor, mas o inimigo sabe que quando nós estamos aqui reunidos em um propósito, as coisas caem, as muralhas caem, as dificuldades começam a cair e as barreiras começam a cair, porque estamos unidos no mesmo propósito. E você chegou aqui hoje, nessa manhã, você já venceu algumas barreiras, já venceu algumas batalhas. E nessa manhã eu queria te dizer para que você, agora, a partir desse momento, esqueça o que não deu certo. Se por algum momento você ainda tem pensado no seu problema, deixe ele lá fora, porque eu tenho certeza que Deus, assim como falou comigo, Ele vai falar contigo também. Também gostaria de estar externando a minha gratidão também. A minha esposa, a diaconisa Luana, tem me acompanhado nas nossas lutas, no nosso choro. E a caminhada é assim mesmo, é de lutas, mas também de vitória, porque fiel é aquele que prometeu. E nós temos certeza que o Senhor, aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é fiel para cumprir e para terminar essa obra. Amém? Vamos à leitura da palavra, livro de Joel, capítulo 2. Leremos alguns versículos. Versículo 11. Diz assim o versículo 11. Primeiramente o versículo 1, para que nós possamos entender. Versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e tocai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte, e ele executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e terrível, e quem poderá suportar? Portanto, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não somente as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é gracioso, misericordioso, tardio em irar-se, e grande é a sua benignidade, e Ele se arrepende do mal. Versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, o meu povo, nunca mais será envergonhado. E acontecerá que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. Até aí, pode se sentar. Lendo esses versículos, e é provável que você conheça essa passagem, é uma passagem muito conhecida. Quando falamos do profeta Joel, nós conhecemos até por muitas passagens, muitas mensagens, que o profeta Joel é conhecido como profeta do avivamento. Ele fala sobre um avivamento.
E o seu nome significa o Senhor é Deus. Esse é o significado do nome do profeta Joel. O profeta Joel, é muito provável que ele tenha vivido na sua mocidade, ele tenha conhecido Elias e também Eliseu, porque a data que é provável e foi escrito o livro dele, 830 anos atrás, é uma época bem aproximada, em que o profeta Eliseu e o profeta Elias estivessem vivos. E uma das coisas que nós lemos já no livro de Joel, se você pegar do capítulo 1 até o último capítulo de Joel, uma das coisas mais importantes que nós conseguimos destacar é que Joel vai falar sobre arrependimento. Ele fala sobre conversão, sobre se converter. Joel, ele vem falando muito sobre isso. Em sua mensagem, ele vem pregando sobre arrependimento. Ele fala em alguns versículos, tanto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Joel, ele vem falando sobre o dia do Senhor, que o dia do Senhor vai chegar. E até o versículo 17, quando nós estamos lendo aqui na passagem, nós podemos ver algumas situações que o profeta Joel, ele vem falando sobre algumas coisas que necessitam, de que exigiam arrependimento. Após o versículo 17, o profeta Joel, ali ele começa a falar algumas coisas sobre o dia do Senhor. No capítulo 2, aqui no versículo 31, ele começa falando ali, descreve como um dia grande. Em Malaquias 4 fala que é um dia terrível ou insuportável. E nós estamos vivendo dias difíceis. Quando nós olhamos para a situação do mundo hoje, nós entendemos quais são os dias que o profeta Joel, ele vem falando, sobre dias complicados. E já foi falado aqui que nós estamos vivendo em dias trabalhosos. Quando o Senhor falou essa passagem ao meu coração, o Senhor me trouxe à memória algumas coisas que nós podemos reparar. Eu não sei se você tem reparado, mas hoje nós estamos vivendo dias em que muitas vezes nós temos que evangelizar o Evangelho. Eu não sei se você já reparou isso, mas muitas vezes você está tendo que falar palavras para pessoas que estão dentro. E aí o Senhor falou algo interessante ao meu coração, que nós também estamos vivendo dias que nós temos trabalhado, temos cansado e muitas vezes não estamos vendo resultados. E um dia desse, eu assistindo uma mensagem, um pregador falou algo bem interessante e que é bem pertinente para esses dias. E muitas vezes, meu irmão, o inimigo ele tem trabalhado para que você fique cansado aqui dentro. O inimigo ele tem trabalhado para que você desanime aqui dentro. O inimigo muitas vezes ele tem trabalhado para que você entre e saia do mesmo jeito. Muitas vezes ele tem tentado matar você aqui dentro. Sabe como? Te cansando, fazendo você trabalhar e não ter resultados, fazendo você trabalhar e muitas vezes você olhar e falar: Senhor, eu não estou vendo nada. E aí ele chega diante de você e fala assim: eu te disse que a tua luta não ia dar em nada. Eu te disse que você ia lutar, que você ia fazer, que você ia correr atrás e você não ia ver resultados. Mas eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã. É o Senhor que dá a última palavra. Quarta-feira eu ministrei isso aqui. Talvez você ainda não tenha visto, mas é o Senhor que determina a tua vitória. Talvez você tenha lutado e não tenha enxergado ainda
a vitória. Mas o Senhor nessa manhã Ele libera uma palavra sobre a tua vida. Não desista. Não desista. Persista. Talvez você ainda não tenha visto a vitória. Talvez você ainda não tenha enxergado a vitória. Não desista. Você chegou nesse lugar aqui hoje e o Senhor está falando ao teu coração. Persista. Persista. Você ainda não vê, mas o Senhor vai te dar a vitória. Nessa passagem, o Senhor fala sobre o dia do Senhor. Falamos aqui sobre avivamento, já foi falado em algumas ministrações, em algumas passagens, mas eu olhei e falei, o que significa a palavra avivamento? Fui pesquisar. Avivamento significa tornar-se mais vivo, mais nítido, rápido ou intensamente. E também quer dizer despertar, exercitar, avivar, que vem de avivador. O avivamento significa uma chama de fé acesa no seu peito, que pode incendiar, pode te aquecer e te manter aceso por toda a sua vida. Manter-se avivado é você crer contra aquilo que você não está vendo. É você ouvir e exercitar a sua fé. Isso é manter-se avivado. É você ainda não está enxergando, mas você ter certeza que fiel é aquele que te prometeu. Talvez você chegou nessa manhã e você tem falado, Senhor, eu tenho falado da tua palavra, eu tenho buscado, mas ele não ouve, mas ela não ouve, ela não tem aceito ainda a tua palavra. Eu tenho certeza que no momento certo o Senhor vai agir, porque a tua palavra diz que Ele tem braço forte, que a sua mão é forte, e o Senhor vai agir, meu irmão. Não desista. Nessa passagem, o profeta Joel, ele fala sobre algumas coisas que são necessárias, que nós precisamos para que nós possamos viver esse avivamento. No versículo 12 fala que é necessário que nós venhamos com jejum, lamento e pranto. Versículo 13 diz para que nós rasguemos não as vossas vestes, mas o nosso coração. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Se você, se eu, nós queremos viver um avivamento, ele começa em nós. Ele começa por você. Não espere ver a situação mudar para que você queira viver um avivamento. Não, mantenha essa chama viva acesa agora. Mantenha essa chama viva e acesa dentro do teu peito agora. Começa a falar, Senhor, eu ainda não estou vendo, mas Senhor, me ajuda a crer, me ajuda, Senhor, a exercitar a minha fé, me ajuda, Senhor, porque a palavra de Deus diz que é com jejum. Muitas vezes nós nos preocupamos, e aqui o profeta Joel fala sobre isso, que nós temos que rasgar os nossos corações. Sabe o que é isso? É você chegar diante de Deus e se rasgar diante dele. Porque naquela época era muito comum que o profeta, o sacerdote, quando chegava diante de uma situação que ele não acreditava, que estava difícil, a Bíblia diz que ele rasgava as suas vestes perante o altar,
para dizer, para declarar ali a sua miséria. Mas aqui o profeta Joel estava dizendo: chega de rasgar as vossas vestes. Sabe o que é isso? Chega de você chegar: não, Senhor, eu estou indo para mais um dia, é mais um dia que eu estou indo e não vejo resultado. O que o profeta Joel estava querendo dizer é que você tem que chegar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, eu rasgo o meu coração diante de Ti. Porque quando nós rasgamos o nosso coração, a transformação vem de dentro para fora. Você não precisa transformar as suas vestes para que você chegue e as pessoas vejam a mudança na tua vida. Você precisa transformar o seu coração, porque quando você transformar o seu coração, a mudança é de dentro para fora. Muitas vezes nós pensamos que se nós chegarmos na igreja, não, eu vou mudar, agora eu vou ser um cristão ali fervoroso, eu vou colocar uma gravata, eu vou colocar um terno, eu vou colocar uma roupa nova e a minha vida vai ser transformada. Meu irmão, eu sinto muito, a única coisa que você vai mudar é só a sua roupa para tirar foto, só isso. Se você não mudar de dentro para fora, através dessa palavra que cura, liberta e transforma, você não vai enxergar mudança na tua vida. Você só vai começar a enxergar a transformação quando você rasgar o seu coração. É difícil, meu irmão. É difícil você chegar aqui no altar do Senhor e falar assim: Senhor, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo. Eu quero mudança. É difícil. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos, já foi falado aqui hoje, nós precisamos tomar uma atitude. Sabe o que é a atitude, meu irmão? A atitude é você dar aquele passo sem ver o que está adiante. Isso é você tomar um passo de fé. Senhor, eu ainda não estou vendo a minha vida mudada, mas eu quero. E você dá o primeiro passo. Isso é mudança. É você querer mudança. Isso é você começar a rasgar o seu coração e não as vestes. É quando você não está preocupado com as pessoas que vão ver. É você sair do seu lugar e vir aqui à frente sem se preocupar com o que vão pensar de você. Porque o que importa para você é mudar de vida. Isso é rasgar o seu coração. E é sobre isso que o profeta Joel está falando nessa passagem. O que o Senhor espera de você nessa manhã, através dessa palavra do profeta Joel, porque ele diz que o dia do Senhor vem. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor está voltando. E quando eu penso nessa passagem que fala que o dia do Senhor, quando Ele vier, eu sinto a presença do Senhor quando eu falo isso. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz que haverá ranger de dentes. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? É que se você não estiver vivendo uma vida no altar com sinceridade, você vai ficar. Quando a Bíblia fala que o dia do Senhor vem, a Bíblia diz que é num piscar de olhos. E você, nessa velocidade que você pisca os seus olhos, você vai estar se encontrando com o Senhor nas nuvens. Nessa velocidade que você pisca os olhos, de repente, uma pessoa está do seu lado, de repente, você não estará mais e ela pode continuar. De repente, essa pessoa pode não estar mais e você pode continuar. O profeta Joel, ele está falando disso nessa manhã, aqui para você.
é você passar a rasgar o seu coração, porque o dia do Senhor, a palavra de Deus diz que é um dia terrível, e é terrível para esses que não estão procurando viver uma vida diante do altar. Viva hoje. Sabe por quê, meu irmão? Amanhã já é passado. Viva hoje como se Jesus fosse voltar agora. Não perca tempo. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito caótica quando nós olhamos para a situação do nosso país. Domingo passado, nós ministramos uma aula na escola dominical que falava algo que, quando eu estudei essa passagem, eu fiquei assustado. Fala que no Brasil nós temos cerca de mais de 50 milhões de evangélicos. E aí eu parei para pensar e me trouxe um confronto. Por que o Brasil não muda? Por que temos tanta corrupção? Por que temos tanta violência? Aí você fala, não, mas a Bíblia diz que o amor de muitos nos últimos dias se esfriariam. Sim, mas através dessa passagem aqui de Joel, também diz que acontecerá nos últimos dias, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e eles profetizarão, e os vossos anciões terão visões, e os jovens visões. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. O amor de muitos se esfriariam, mas não daqueles que vão manter a chama viva e acesa no seu coração. É isso que eu quero trazer nessa manhã para a tua vida. Que se nós começarmos a impactar as pessoas que estão do nosso lado, nós vamos viver essa chama viva e acesa. Porque começa no nosso lar. Se nós não conseguimos impactar quem está do nosso lado, é difícil, mas o Senhor te levantou para isso. É através das nossas atitudes. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes nós nos prendemos em muitas palavras. Você quer? Não, olha só, você tem que se converter, meu irmão. Você tem que se converter, porque senão você vai para o inferno, porque a palavra diz isso. Não. É com sabedoria que Deus vai te usar. Muitas vezes você não precisa abrir a boca, mas através das tuas atitudes, a pessoa vai ver o Cristo que você tanto fala. É através das tuas atitudes. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos em ações premeditadas, por exemplo, se falarem isso para mim, eu respondo isso. Se falarem isso para mim, eu respondo aquilo. Não, o Senhor quer ver as tuas atitudes. É naquela situação que o calor sobe, que você tem aquela vontade de chegar naquela pessoa. Senhor, tem misericórdia. É aí que o Senhor quer ver o Cristo que vive dentro de você. É quando a situação é difícil, você tem vontade de pegar o camarada e falar assim, peraí que agora Cristo vai descer aqui pela sua goela. É nessa hora que o Senhor quer que você seja avivado. É de que se você for falar alguma coisa que não for para edificar, se cale. É nessa hora. A mudança começa em nós. A Bíblia fala no versículo 19 que para aquele que se arrepende, o Senhor promete um renovo. E é interessante o que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala sobre 3 coisas que são interessantes. A Bíblia fala no versículo 19, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas a Bíblia fala sobre o trigo, que o Senhor ia estar enchendo através do povo, que ia se rasgarem os vossos coração e não as vestes. A Bíblia diz que o Senhor está ali a encher de trigo, de mosto e de azeite. E aí eu falei assim, são 3 coisas que o Senhor falou que não ia deixar faltar. E eu fui buscar o significado dessas 3 coisas que o Senhor não ia deixar faltar para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem viver uma vida diante do Senhor, no altar do Senhor. Rasgar
rasgando o vosso coração. E o trigo se refere ao alimento. O trigo se refere ao sustento. Não vai faltar sustento sobre a tua vida. Não vai faltar o alimento, porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez a situação que você esteja vivendo esteja dizendo o contrário, mas se você se alimentar daquilo que diz a palavra do Senhor, não vai faltar o sustento na tua casa. Ele fala sobre o mosto, que representa o vinho. E sabe o que representa o vinho para o judeu? Representa a alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Talvez você não tenha visto o resultado para a tua luta, mas sabe o que eu vejo? Toda vez que eu acordo e dou o primeiro fôlego, eu vejo que o Senhor renovou as suas misericórdias sobre a minha vida, e eu tenho mais uma chance de fazer diferente aquilo que não deu certo ontem. E assim é sobre a tua vida. O Senhor disse que dessa alegria Ele não ia deixar faltar, mas para isso nós temos que olhar para Ele. Terceira coisa que o Senhor disse que não ia deixar faltar: o azeite. Um dia desses, eu li algo interessante. O pastor Luciano pode até falar isso com muito mais propriedade do que eu. Para que saia o azeite, é necessário que ele seja prensado. Talvez as dificuldades que você esteja passando tenha te apertado, tenha te machucado. Você tem falado: Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Mas o Senhor está dizendo que quando nós rasgamos as vossas vestes, o nosso coração e não as vestes, estamos no altar diante do Senhor. A Bíblia diz que quanto mais o azeite é prensado, mais o azeitona é prensado, mais ela dá azeite. E sabe o que o azeite representa, meu irmão? Representa a unção. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Talvez você tenha sido machucado, mas quanto mais você tem sido prensado e machucado, mais você se derramar no altar do Senhor, mais Ele vai derramar unção sobre a tua vida, mais Ele vai derramar capacitação sobre a tua vida, mais Ele vai derramar vinho novo sobre a tua vida, mais Ele não vai deixar faltar o trigo na tua casa, que representa o alimento, o sustento. E só dá, meu irmão, se nós estivermos no altar do Senhor. A Bíblia diz que Ele não deixaria o gafanhoto cortador, nem o gafanhoto migrador, nem o devorador, nem o destruidor. A Bíblia diz que o Senhor iria restaurar os anos que foi perdido. Sabe o que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã? Talvez você tenha olhado e tenha perdido muita coisa, mas o que vem por aí não vai se comparar àquilo que o Senhor vai começar a derramar sobre a tua vida, porque a partir dessa manhã a sua perspectiva vai ser diferente. Você vai parar de olhar para o problema de uma forma diferente. Não é mais um dia, não, é mais um dia que o Senhor renovou as misericórdias e você está no altar dele. É mais um dia que o Senhor não vai deixar faltar o alimento. É mais um dia que o Senhor não vai deixar faltar o vinho. É mais um dia que o Senhor não vai deixar faltar a unção sobre a tua vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes, levanta-te, e Cristo te levantará dentre os mortos, e resplandecerá a sua glória sobre ti. Meu irmão, eu quero falar para você
nessa manhã, eu poderia vir aqui com muitas histórias, mas eu quero vir aqui com palavra de Deus, que é o que vai transformar a tua vida. Para nós resplandecermos a glória do Senhor, é necessário nós despertar. E eu quero te despertar nessa manhã. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, vocês que estão com as mentes divididas, purifiquem o coração. Longe do Senhor, meu irmão, não tem como Ele se aproximar. A Bíblia diz que se você se aproximar do Senhor, Ele vai se aproximar de você. E é isso que eu quero te convidar nessa manhã, é que você se aproxime do Senhor. Sabe por quê? Vou falar sobre algo aqui. Ontem você até comeu uma comida muito gostosa. No jantar que teve de comemoração aniversário do pastor, você comeu até que foi um churrasquinho na chapa. Mas quando você olha para um churrasquinho lá que está na brasa, se você pegar uma brasa, e aqui o presbítero Luciano, que é um churrasqueiro de mão cheia, sabe disso. Se você tirar uma brasa viva, tirar ela lá do meio das brasas que estão em chama e colocar ela sozinha, o que acontece com ela? Ela se apaga. O lugar que você tem que estar é aqui, meu irmão. O lugar que você tem que estar aqui é aqui na igreja, onde as brasas vão estar vivas. E uma brasa vai incendiar a outra. Uma brasa vai pegar na outra. E aí quando você estiver cheio de Deus, você vai tocar no seu irmão e ele também vai ser cheio. Porque você vai sentir através de você aquilo que vem do Senhor, desce, enche e passa para o teu irmão. É sobre essa unção que eu quero pregar aqui nessa manhã, meu irmão. Se coloque de pé em nome de Jesus.